Eu me sinto muito feliz e muito honrada de saber que você está aqui comigo para nós estudarmos juntos a lição de número 7, a promessa de um novo coração, dessa série de lições, as promessas de Deus, e graças a Deus, como de costume, nós vamos estar apresentando um roteiro para você bastante dinâmico, bastante didático, que vai ser muito aplicável à realidade do seu aluno, da igreja, e por isso nós cremos que vai ser uma bênção para você usá-lo em sua totalidade ou adequar cada um destes tópicos ao seu estudo, ao seu comentário, que como professor você faz a cada semana. Eu quero aproveitar a oportunidade para anunciar que o canal da professora Manuela Barros está agora trazendo o comentário ou disponibilizando o mesmo roteiro, né, a mesma dinâmica de aula e de conhecimento na revista dos jovens. Este vídeo agora para os jovens do nosso comentário está disponibilizado semanalmente. Eu penso que já são 2 semanas que nós temos disponibilizado, e nesta semana passada nós começamos com isso que tornou-se já um presente para o meu coração. Estamos comentando também a revista dos juvenis. Quando eu li estes temas, esta semana estaremos falando sobre o evolucionismo e o criacionismo. Na aula passada, este grande debate entre a ciência e a fé, e eu pensei nos meus amados professores e pensei em alguns recursos que nós podíamos cooperar. A minha mente foi lá longe, eu falei, vou ter que tirar ali do fundo do baú alguma coisa de PowerPoint para saber mexer com isso. Eu falei, me ajuda aí, meu esposo, para a gente fazer uma coisa mais dinâmica. E conseguimos, foi a primeira gravação, com certeza ainda algumas coisas se ajustando, mas graças a Deus, uma bênção, o material que nós pudemos disponibilizar. Espero que tenha sido dinâmico o suficiente também, e eu gostaria que você, se é um pai de família, se é uma mãe de família, principalmente se os seus filhos ainda são crianças ou adolescentes, não deixe de assistir, se você tiver um tempinho durante a semana, porque nós estamos vivendo num mundo cujas escolas são muito corruptas, e as coisas estão piorando, e a lavagem cerebral, no melhor dos sentidos, ou aquilo que eles estão expondo os nossos filhos por todo lado agora, não são só os amigos, a mídia social, a escola e o mundo universitário. Então cabe-nos este importante desafio de conhecermos, né, as realidades e termos esta capacidade de dialogarmos, e eu gostaria de entender que a nossa aula ali pode servir de ajuda para você, com todo temor e humildade diante de Deus. Se você é pai, mãe de família, eu gostaria que você considerasse assistir pelo menos este trimestre da revista dos juvenis conosco. Espero em Deus que seja de crescimento. Mas os demais que são professores estão mais do que convidados a participarem. Se você gostaria de ajudar este canal, eu vou te dar 2 maneiras. Se você tem sido abençoado a cada semana aqui, eu quero te dar 2 maneiras. A primeira delas é se inscrever se você não é inscrito. Por quê? Porque a cada semana eu olho lá a porcentagem das pessoas que assistem, não é, a minha aula, quantos são inscritos, quantos não são inscritos, e ainda estamos entre 46% e 49% de não inscritos. Significa que quase metade das pessoas que estão aqui assistindo essa aula ainda não são inscritos no canal. E se aqui embaixo você vê inscreva-se, é porque você ainda não está inscrito, né? Se você vê outra palavra, ou sininho, por exemplo, é porque você já está inscrito, então não aperte não, para não desinscrever. Deus abençoe a cada um dos que já estão inscritos. E a segunda maneira de você ajudar não só o canal, mas o caminhar desta obra que nós estamos desde este lado aqui labutando com temor, com oração, com diligência, é comunicar com professores destas outras faixas etárias, né? Dos jovens e dos juvenis, dizendo que você encontrou este recurso e que eles possam considerar de aprender. E claro, você ali vai trazer a sua palavra pessoal, aquilo que te chamou a atenção, por que você confia, por que você volta aqui semana após semana, e esperamos em Deus que mais professores possam ser fortalecidos assim. Chega de propaganda, se é que isso é propaganda, não é? Graças a Deus nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Vamos à nossa lição de hoje, da classe dos adultos, que diz, o título mais uma vez, diz a promessa de um coração novo, e nós dividimos este esboço, olha aí que dinâmica, olha aí que interessante, em 3. O que significa um coração novo? Segundo lugar,
o cuidado ou os cuidados que nós devemos ter com este coração novo. E em terceiro lugar, quais são as promessas e as bênçãos para um coração novo. Com estes 3 tópicos nós entendemos cobrir todo o comentário. Eu sei que alguns de vocês vão dizer, irmã, por que você não usa, né, os títulos igualzinho em cada tópico? Na lição que vem eu vou usar, né, porque deu para fazer isso assim. Nessa lição, no entanto, para que haja este entendimento mais fácil, didaticamente, este trabalho com a realidade do dia a dia da nossa vida, nós entendemos de mudar um pouquinho, mas não mudamos o conteúdo, somente a apresentação e a disposição dos tópicos. Eu espero que ainda assim seja de bênção para você. Primeiro lugar, então, o que significa um coração novo? São 3 sugestões aí bíblicas. É um coração limpo, ou seja, que não está mais reinando o pecado. Segundo lugar, é um coração transformado, portanto saiu das trevas e entrou na luz. Em terceiro lugar, é um coração de Deus, que inclusive se faz morada do Espírito Santo. Portanto, estamos estudando nesse primeiro tópico o que significa um coração novo. Deus deu uma promessa de que ele haveria de dar corações novos a um povo, ao seu povo. Hoje, no contexto que nós vivemos neotestamentário, nós vivemos a experiência do novo nascimento. E este é um nascimento espiritual e é através do qual nós recebemos um novo coração. Claro que não físico, mas um coração espiritual. E o que significa isso? Em primeiro lugar, como falamos, é um coração limpo, não mais há pecado. Atos capítulo 15, versículos 7 a 9, o texto diz, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, como assim a nós também. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. O que nós encontramos aí é que Pedro, sendo judeu, aí ele está na Assembleia de Jerusalém com outros líderes da igreja, uma igreja mormente judaica. Em que sentido? Cujos membros são pessoas de genealogia judaica, mas eles todos já estão transformados pelo poder, pela fé, porque creram em Jesus e por eles foram salvos. Portanto, Pedro está falando, olha, o trabalho, a obra de Deus da salvação não ficou somente em nós. Você conhece a mim, mas sabe que aprouve a Deus me enviar aos gentios, e ele está se referindo ao dia que ele foi visitar Cornélio. E ele menciona como os gentios ouviram a palavra e deram ouvido e creram. Mas o mais importante, a menção que ele fez, é que Deus deu testemunho dessa conversão, segundo a palavra de Pedro, derramando sobre eles o Espírito Santo, assim como, da mesma maneira que ele entregou a nós, que ele fez conosco. Então, Pedro deu testemunho desta salvação, mas ele termina falando naquilo que é o estudo do nosso primeiro subtópico, que um coração novo significa um coração limpo, e é onde ele termina as suas palavras. Ele diz que não houve diferença entre eles e nós, mesmo que outrora, para um judeu, ele olhava para o gentio e via toda sorte de mal e de impureza, porque eles judeus, apesar de Jesus estar chamando eles ao arrependimento, mas na sua estética, quase não havia impureza. Nos seus gestos, nos seus atos, nos seus rituais, parecia que era tudo de Deus. Claro, havia uma corrupção no seu coração, mas os gentios eram o contrário, tudo podre, cheio de vícios, de imoralidade, tudo que não prestava. No entanto, Pedro diz, o mesmo poder que nos salvou está salvando a eles, o mesmo poder do Espírito Santo que nos batizou a eles, e agora ele diz, terminando mais uma vez com estas palavras, não fez diferença, o versículo 9, alguma, entre eles e nós, purificando os seus pecados pela fé. Então, os pecados dos gentios, assim como os nossos, dizia Pedro, foram o quê?
purificados pela fé. Então, esta limpeza de coração, e quando falamos pela fé, sabemos que isso é um mover espiritual de Deus no coração daquele que crê. Então, é a primeira atuação desta formação, né, do que significa um novo coração. É limpo. Tito, capítulo 2 e versículo 14, o texto diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. A iniquidade é o pecado, é a maldade, é o mal. E ele, Jesus, se deu por nós para nos resgatar, resgatar de todo o mal que habitava em nós e que nós habitávamos nele. Mas ele purificou para si, ok? Limpeza de coração, e agora que vai vazar, vai se mostrar do lado de fora, mas que começou de dentro. Enquanto para o povo de Israel veio a lei de fora e eles, ao seguirem, pareciam purificados e podiam encontrar a purificação espiritual também, no caso da igreja, o Senhor nos remiu, nos arrancou com mão forte do pecado e purificou em nós, aleluia, a partir do coração. Mas agora em demonstração também, este povo especial, e veja aí, zeloso de boas obras, ou seja, as obras, o zelo, a estética, vai seguir o quê? Um coração limpo. Então, o que significa um coração novo? Em primeiro lugar, como vimos, um coração limpo. Segundo lugar, é um coração transformado. Que transformação é essa? Espiritual, radical, trevas à luz. Veja Atos capítulo 26, versículo 18, o texto diz o seguinte: para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, o que nós encontramos aí? O que nós encontramos é que o poder de Deus veio fazer este trabalho no mundo gentílico que somos nós. Primeiro, abrindo os olhos, permitindo-nos entender pela obra do Espírito Santo que nos convence, e entende-nos, faz-nos entender a palavra de Deus, né? E provoca esta conversão que é radical. Por quê? Porque é das trevas para a luz. E mais importante, ou de igual importância, do poder de Satanás. Você sabe que já teve pessoas que me diziam: irmã, para de falar de Satanás porque ele não existe. Mas olha aí a palavra de Deus dizendo, e não é só este texto, as forças do mal, o poderio das trevas é uma realidade. Muitos estão dizendo, eu sei que algumas pessoas falam mais do que deveriam e fazem uma montagem cinematográfica para além do que é necessário. Está errado. No entanto, no contexto bíblico, nós temos que entender que é uma realidade. Vida de crente, realidade de crente não é de brincadeira, não é para andar como que não fizesse, é só uma escolha. Não. Nós, quando viemos para Cristo e temos um novo coração, nós comprovamos um coração transformado. É mudado, como a gente diz no nosso terminologia, da água para o vinho. É completamente diferente. Por que é tão diferente? Porque é das trevas para a luz, é de Satanás, do poderio de Satanás para Deus, aleluia. E estes que são transformados têm a remissão dos pecados, como diz o texto, ou seja, o seu perdão, e são santificados, falando da purificação que já comentamos dela antes, ainda 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, veja o que diz o texto da palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Esta mudança posicional, e que não é de um apartamento mais ou menos para um melhor, de uma igreja de subúrbio para uma igreja em outra cidade de capital. Não, é uma mudança de posição radical das trevas. Muitos hoje não querem enxergar que quem está no mundo está em trevas, e essas trevas não é uma sombrinha, é o poder de Satanás.
Por isso que nós precisamos continuar sendo igreja. Porque a igreja bíblica, ela vai mostrar esta luz. Por isso que irrita, por isso que constrange. Mas hoje nós temos medo, nós sentimos incomodados de constranger alguém. Nós não queremos mais ser diferentes, porque esta luz vai incomodar, ninguém quer mais. Então agora estamos todos parecidos em vestuário, em palavras, nos filmes que vemos, nas coisas que nós gostamos, no vocabulário que nós usamos. E eu pergunto, aonde está a luz de Deus? Aonde está a transformação? E aonde está a igreja? Não foi para isso que ele nos chamou. Pelo contrário, a transformação foi radical e é de trevas para a luz. Se no mundo há trevas e nós estamos exalando a luz, alumiando, mostrando esta luz, tem que ter algo radical. Eu sinto do mesma maneira que você. Você vai dizer, irmã, você é na rua dessas assim radicais? Não. Eu também quero, vamos dizer, passar como uma boa pessoa, como uma pessoa que entende. Tudo que você sente, eu sinto também. Creia-me, porque eu estou dizendo para você. Mas eu também sei que esta voz é enganadora, porque quando eu leio e volto para esta palavra, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Pedro, eles amavam as pessoas, mas o amor que ele tinha, fazia o quê? Falar a verdade. Porque é a verdade que os vai libertar. Não precisa ser com brutalidade, não precisa ficar crucificando, não. Mas é a verdade em sua totalidade. Isso é ser luz. Mas as trevas... As pessoas amaram mais as trevas do que a luz, diz o texto bíblico. Por quê? Porque as suas obras eram mais. O problema da pessoa é que ele quer continuar vivendo no seu pecado. Mas nós, como luz, vamos apontar. Primeiro vamos viver fora, mas depois vamos anunciar a verdade, com todo carinho, com todo amor, orando por eles, sendo paciente, mas anunciando a verdade, porque é a única solução para aqueles que estão em trevas. No entanto, um coração novo é o que nós devemos ter. Já não há trevas, mas a luz. Já não está sujo com o pecado, mas está limpo, não há trevas, a luz e um coração de Deus. Esta vitória, esta bênção foi promessa dele e hoje é uma realidade. O Espírito Santo habita em nosso coração. Que merecimento nós temos para isso? Nada. Pelo contrário, eu até me pergunto como pode ser, mas a graça de Deus é inexplicável. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, o texto diz, ou não sabeis que o nosso corpo de quem? De nós, a igreja, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, cada um de vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a primeira parte daí que nós lemos fala claramente que nós agora, por acaso não sabemos, e é o que ele diz, somos templo, somos morada do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz o texto bíblico, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo aparece como um selo. O selo fica do lado de fora ou numa carta aberta e ele comprova de quem é. O selo ou o penhor, como a Bíblia usa esta palavra, é algo espiritualmente que quando Deus passa o olho nesta humanidade, nesta terra, ele vê, ele reconhece, claro, eu estou falando em figura de linguagem, porque Deus conhece a cada um de nós, mas há um povo, quem vê de longe, que há um selo em cada um deles, aleluia. E estes indivíduos são a igreja. Que selo é este? Que marca é esse que nós temos nos dias de hoje? A presença do Espírito Santo em nós. E qualquer um que esteja no reino espiritual, nós não vemos isso. Nós não vemos isso. Escute. Quando eu olho para você e você olha para mim, você vê um rosto, você vê o que é físico. Alguns de nós têm algum sentimento, alguma reação espiritual, percebe que essa pessoa é crente ou pelas suas ações ou até mesmo por uma percepção espiritual. Mas quem está na realidade espiritual, quando eu digo isso, é o mundo espiritual, anjos, demônios, enfim, Deus diferencia
a nós, seres humanos, pela realidade espiritual que nós temos. E nós temos habitando em nós a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, o que significa ser um coração novo? É algo tremendo. É ser limpo do pecado, é ser transformado das trevas para a luz e é ter Deus na pessoa do seu Espírito habitando em nós. Vamos ao segundo tópico. Como cuidar agora? Qual o cuidado com um coração novo? 3. Deus conhece o nosso coração e repreende. Então, essa repreensão é o primeiro cuidado que vem de Deus. Segundo lugar, nós provamos o nosso coração e redirecionamos. O segundo cuidado vem de nós, que temos que prová-lo. É bíblico, vamos ler. E em terceiro lugar, a palavra purifica o nosso coração diariamente. A palavra é o terceiro instrumento. Então, é Deus, somos nós e a palavra. Vamos ao primeiro subtópico. Deus. Deus conhece os nossos corações. Muitos usam esta frase, não, Deus conhece o meu coração. Tudo bem. Mas porque ele conhece, muitas vezes ele faz o quê? Ele repreende. O cuidado com um coração novo, primeiro que quer cuidar, é aquele que teve o maior amor para transformá-lo, para receber, para fazê-lo dele. Quem te amou, quem me amou foi Deus, que amou o mundo individual, demográfico, de tal maneira que deu a Jesus. Então este Deus cuida, ele cuida como um pai. Quem é o pai? Né? Que é o filho não repreende. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, o texto diz, mas quando somos julgados, texto de Santa Ceia, somos repreendidos pelo Senhor. Por quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então, primeiro cuidado que há para um coração novo, e toda a Santa Ceia, nós lemos este texto, nós lembramos que Deus cuida de nós, nos repreendendo. É uma cerimônia que nos faz lembrar se nós estamos em comunhão uns com os outros, se nós estamos em comunhão com Deus. Quando há um problema, nós temos que confessar. E quem é que nos repreende? Quem é que nos convence? É o Senhor. Aleluia. Para quê? Para que não sejamos condenados. Por quê? Porque quem permanece no pecado vai ser condenado. Amém? Então, manutenção, nós recebemos um coração novo, mas a Bíblia nos ensina a mantê-lo, em verdade, a labutá-lo, né? A pelejar por esta fé que uma vez foi dada aos santos, que está no nosso coração. Então, a primeira coisa vem do Senhor e o Senhor repreende. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 2, depois saltaremos ao 6, que diz, e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvido à sua voz conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então veja que o Senhor limpará, circuncidará, trará esta marca de limpeza, de purificação, né? Esta repreensão do Senhor, este cuidado. Há algum texto neotestamentário que fala deste lavrador que poda, não é? As varas que poda, não é? A sua árvore. Para quê? Ele limpa. O texto fala que ele limpa, né? Ele limpa. Como é que ele limpa? Cortando, podando, tirando o mal de uma árvore. E somos nós. Então, Deus que conhece o nosso coração, ele limpa, ele repreende. Para o quê? Para o cuidado do nosso coração. Escute. Nós precisamos ser cuidados no nosso coração por Deus. Sabe por quê? Porque de um dia para o outro, a gente que é tão fiel se encontra com o coração já caminhando para outra coisa e a gente nem sabia, nem tinha se dado conta. Aí, de repente, o Espírito Santo tá. E há duas coisas. A gente primeiro fica nervoso, diz não, né? Mas o Espírito Santo convence. É sim. E aí cabe-nos a nós dar ouvido à repreensão do Pai. Nos humilharmos, entendermos que nós somos passivos de erro. Essa semana passada foi um dos devocionais falando sobre Pedro. Eu contei o meu testemunho ali. Se você não sabe, eu tenho um segundo canal aqui no YouTube chamado Devocional Simple Pentecostal. Todos os dias estamos meditando na palavra de Deus, eu e a professora Vânia da Silva. 3 dias eu, 3 dias ela, em livros diferentes. Eu estou em João, ela está falando sobre os Salmos e o profeta Isaías nos sábados. Um presente de Deus. Se você ainda não conhece o canal, por favor, fique à vontade de conhecê-lo e participar. Mas aí está.
Primeiro lugar, então, o cuidado que é necessário vem em primeiro lugar da parte de Deus, repreendendo. Segundo lugar, nós que provamos o nosso coração, para quê? Para redirecionar. Então nós precisamos dar ouvido à repreensão, mas nós também, a Bíblia diz que precisamos provar o nosso coração. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz o texto: examinai-vos a vós mesmos, tá aí, se permaneceis na fé. Que coisa! Provai-vos a vós mesmos. Tá vendo aí? Não é só o pastor que tem que nos provar, não é só Deus que tem que nos provar. O texto diz, examine, e até no texto da Santa Ceia que a gente leu, né? Examinai, pois a si mesmo, cada um, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aqui diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então o que acontece aí é a comprovação que nós temos que observar o nosso coração, que dizia o salmista, é enganoso. E engana nós mesmos. Você sabe que o seu coração tenta se defender de determinadas coisas e enganar você? Porque o meu faz. É o que chamamos da alma, o entendimento, a razão e as emoções. A gente compra um peixe aí, emocional, espiritual por aí, no mundo, né? E nós, ai, que benção. Aí a gente passa para o segundo trabalho, porque a gente é crente, então agora tem que convencer a Deus, convencer o Espírito Santo. Aí vem o coração primeiro, ele briga com você, porque você mesmo, já que tem o Espírito de Deus, começa a dizer, não é bem assim, será que pode, né? Fica naquela luta interna. E ele, por dentro, tá tentando te convencer. É a hora de nós usarmos esta palavra. Prove o teu coração, prove esta causa. E se você está na batalha, graças a Deus, teu coração ainda não foi reprovado. Aleluia, porque você está batalhando pela sua fé, né? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que provar-nos a nós mesmos, examinarmos a nossa vida, onde nós estamos, se nós estamos em Cristo verdadeiramente na nossa vida. E se não tiver, se tiver um problema, redirecionar. Irmã, mas eu já fui longe, não sinto mais a graça de Deus, estou aqui, mas só Deus sabe. Há como redirecionar. Por acaso, no fim desta lição, eu propus para você uma atividade, que não é bem uma atividade, mas uma pergunta para os seus alunos, que você com eles vai participar desta conversa. Não está neste vídeo, é para o fim da aula, mas eu preparei um vídeo de atividade. Toda semana tem lançado, junto com a aula, um vídeo de atividade. Você procure no canal, vídeo de atividade, também está na descrição do vídeo. A descrição, sabe onde diz mais ali no fim do título ali? Diz mais, quando você toca naquele maisinho ali, então desce uma série de informações e lá vai estar o link para a atividade da semana. E eu compartilhei com você. Eu sempre coloco algo assim em papel, no entanto, esta atividade, por exemplo, você não precisa nem imprimir, você pode só ouvi-la, anotar como professor, e eu creio em Deus, que vai ser uma oportunidade espiritual de ouro na sua sala de aula. Se você tiver interesse de ouvir, por favor, assista ao vídeo. Então nós olhamos aí que o cuidado com o coração, em primeiro lugar, de Deus, ele conhece e repreende. Em segundo lugar, de nós mesmos, nós provamos ainda. Hebreus capítulo 10, versículo 22, o texto diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Veja o controle, apesar de que a palavra é quem purifica, apesar de que é Deus quem nos salva, quem obra em nós, mas veja o texto, e não é único, pelo contrário, quase toda a palavra tem a revelação de Deus do que ele veio nos resgatar, fazer por nós, mas mais do que em termos de número, mais do que o que tem Deus fazendo, tem nós respondendo ao fazer de Deus. E este é um texto. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Amém? Diante de Deus a gente não chega a falsidade, não pode tirar a maquiagem, pode tirar o glamour, pode tirar tudo, porque diante de Deus ele não está vendo nada disso. Cheguemos-nos diante dele com um verdadeiro coração, porque é assim que ele vai cuidar dele. É quando nós deixamos de lado as nossas ideologias, a nossa estética, o nosso ativismo, e caímos diante da presença do Senhor e dizemos, Senhor, esta é a raiz que está aqui no meu coração. Diz o texto, com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração. Ele diz, olha,
de preferência, né? Aí é o autor dizendo, tendo o nosso coração, ou seja, de quem já está olhando, observando, redirecionando o seu coração, porque ele está o quê? Tendo o seu coração purificado da má consciência. Então, aquilo que a sua consciência te acusa, e que vem por quê? Pelo conhecimento da palavra e atuação do Espírito, sim ou não? Então, nós nos purifiquemos. Como? Com a palavra, aceitando, nos arrependendo, dando ouvidos, sendo submissos. E o corpo com a água limpa. Amém? Então, neste sentido, nós temos uma parte muito grande de sermos verdadeiros, mas de trabalharmos na nossa purificação, não naquilo que Deus faz, mas ficando no lugar onde Deus vai fazer, porque se eu sair da igreja e for para a boate, Deus não vai agir ali pela graça, ele pode até agir pela misericórdia, de dar um tiroteio e você sair voado de lá, e dizer, Senhor, obrigado pelo livramento, nunca mais eu volto. Isso é misericórdia. Meu pastor sempre dizia, irmãos, não viva na misericórdia, viva na graça de Deus. Amém? A graça de Deus, ela é aplicada quando nós estamos no lugar de Deus. Então, cheguemos-nos a Ele, tendo o nosso coração purificado. Então, é a nossa obra de redirecionar e de estar no lugar diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, diante do Senhor, para que Ele trabalhe em nossas vidas. Em terceiro lugar, a palavra nos purifica diariamente. Efésios capítulo 5, versículo 26, para a santificar, ou seja, a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Esta água mesmo aí significa, é uma simbologia da palavra de Deus, né? Como nascemos da água e do Espírito, a palavra de Deus, ela purifica, ela limpa a nossa vida. Então nós não podemos, como crente, depender só de uma pregação por semana, por mais abençoada que seja, e graças a Deus, porque algumas de nossas igrejas, ou muitas de nossas igrejas ainda somos alimentados pela palavra. Isso é importantíssimo. Em dias como hoje, temos que dar graças a Deus por isso. Mas precisamos de mais. A igreja primitiva era fervorosa e a gente diz, ai, olha lá e etc. E nós somos a mesma igreja. Somos não. Somos não. Somos não. E sabe por que nós não somos? Porque nós não fazemos as mesmas coisas. Uma das coisas interessantes que a igreja primitiva fazia é que eles estavam juntos todos os dias, compartilhando da palavra e do pão, enfim, de muitas coisas, mas da palavra, permaneciam na doutrina dos apóstolos, estavam no culto, tinha culto em casa, na igreja, onde for, todo dia. Nós não estamos vivendo a mesma realidade. Por quê? A palavra nos purifica. Nem o devocional diário, nem a leitura de um versículo bíblico por dia, da caixinha de promessa antiga, nós não fazemos mais. Nós não ensinamos nossos filhos. E eu não estou dizendo que ensine caixinha de promessa, para ser sincero, nunca fiz e não faço. Eu comecei este devocional diário na internet para me ajudar a mim mesma, porque depois de ter filhos, casada com filhos, a realidade da vida e trabalhando fora e tudo isso, eu me vi com o meu devocional já morto quase na minha vida. E mesmo ensinando cada domingo, ou quando tinha a oportunidade, a escola dominical. Mesmo pregando de vez em quando. Mas a minha vida diária com a palavra de Deus, aonde eu escuto a voz de Deus pela palavra, trabalhando a minha vida, onde eu me alegro no conhecimento da pessoa de Deus pela palavra, estava quase morta. Eu falei, sabe o quê? Eu agora que eu comecei esse negócio de YouTube, eu vou aproveitar. Eu vou abrir este canal para eu aprender de volta a ser fiel, ser forçado a ser fiel. Não tem problema disso não, irmão. Não é vergonha, não. Vergonha é ficar frio, viver ano após ano sem ler a palavra de Deus. E eu até já desafio você, porque eu estou aqui na beirinha de fazer este desafio. Já falei com meu esposo, estamos vendo as coisas técnicas aqui. Eu quero ler a Bíblia inteira com você ano que vem. Tá? Tô decidindo que plano vai ser um plano diferente daquilo que eu já ouvi antes, sendo feito, um pouquinho diferenciado do número de dias, de como vai ser a divisão. No entanto, estou aí por decidir isso, mas eu quero te dar esta oportunidade de ler comigo. Você não precisa assistir o vídeo todo dia se não quiser, mas não perca a oportunidade, por favor. Né? Uma vergonha nós sermos professores e não termos lido a palavra de Deus toda, nenhuma vez. E alguns levam o Marco. Eu li uma vez, né? Mas também morreu com isso.
uma vez e nada mais. Então, vamos fazer este desafio para o ano que vem. Já estou jogando isso aí. Se você ficou animado, por favor, me ajuda a animar aí, porque a gente, queira ou não, também tem a questão técnica de algumas coisas. Estamos avolumando mais, como você vê, as lições, mas nós não podemos ficar tão ocupados que não tenhamos tempo para o alimento, e a palavra é essa. Diariamente, ela vai purificando o nosso coração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 diz: purificando a vossa alma. No quê? Como? Na obediência à verdade. Qual é a verdade? É a revelação de Deus para nós, é a palavra. Então nós purificamos a nossa alma na obediência à verdade para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então é a palavra que nos permite ter este coração purificado, puro, para lidarmos com os irmãos. Porque quando nós estamos cheios da realidade do mundo, quando o nosso espírito não é alimentado, então a carne começa a tomar lugar e a gente não tem paciência com ninguém, não aguenta nada de ninguém, tá todo mundo errado, ninguém entende. Isso eu imagino que não seja muito diferente de mim, porque quando eu faço esse desbalance, que a carne começa a falar um pouquinho mais alto, a minha me leva logo ali. Primeira coisa que eu não tenho paciência, tá errado, eu posso não falar, não mostrar, mas já quero ir embora logo, acabou o culto, não preciso cumprimentar ninguém, e tô indo embora, né? E é isso aí, não quero participar disso, não quero daquilo, Deus os guarde. Em nome de Jesus, que nós possamos guardar este novo coração. E ele é guardado, purificado diariamente pela palavra. Que lindo, né, que nós estamos aprendendo. Deus tem parte nessa purificação, nós temos parte nessa purificação, e a palavra é o cerne, aleluia, um instrumento que Deus e nós usamos para manter, para o cuidado deste coração novo. Vamos no terceiro tópico, terminando aí este consenso do novo coração, com algo muito bonito, mais bonito ainda do que das belezas que nós já estamos vendo e ouvindo aqui. Quais são? As promessas. As promessas e as bênçãos para um coração novo. Quem tem um coração novo alimentadinho, cuidadinho, mesmo que a gente fale no nosso cuidado, né, irmãos? Eu já confessei aqui um monte hoje, né? Das falhas que na minha vida eu, enfim, falhei do cuidado com o meu coração. Isso pode acontecer. Mas graças a Deus que estamos na escola dominical, estamos como professores, estamos como alunos, estamos hoje diante da palavra, humildemente, para crescer com ela. Então, que bênçãos, que promessas há para um coração novo? Primeiro, que este coração novo alegra a Deus, né? No louvor. Através do louvor, e louvor não precisa ser só cantado, você pode louvar a Deus com palavras. Eu sempre trago isso para os irmãos. A aula passada nós terminamos com esta pequena colocação, né? De certa forma exortativa, para o nosso coração, para o meu coração. Exortando a mim, fazendo o que a palavra diz aí. Examine-se a si mesmo e calibra aí, né? O quê? De dar glória a Deus, de louvar ao Senhor. E não precisa necessariamente cantar, é uma bênção, aleluia. Mas louvarmos ao Senhor, darmos glória a Deus, né? Não tem problema. O que mais? Alegra a alma. O novo coração alegra a Deus, porque louva a Deus. Ela alegra a alma, porque traz vigor à alma. Ela alegra o corpo, porque traz saúde ao corpo. Sim, Senhor. Coração novo, bem cuidadinho, tem promessa de corpo mais abençoado do que aquele que não faz. Então, em primeiro lugar, alegra a Deus. Salmo 103, salmo lindo, né? Todos nós conhecemos, eu acho que, se não todos, a maioria, bendize, ó minha alma, Senhor. Ou seja, louva Ele. E tudo que há em mim, louve a Ele também. Bendiga o nome santo do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, um coração novo bendiz ao Senhor, se alegra no Senhor. Um coração novo louva ao Senhor, né? Fala palavras de louvor ao Senhor, e esta bênção alegra a Deus. Você pode imaginar Davi olhando para Deus, escrevendo este salmo, né? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça. Deus se alegra, irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, seja na intimidade da nossa casa, lendo a Bíblia, Senhor, muito obrigado, bendito seja o teu nome, louvado e exaltado a glória, que imensa essa glória que eu estou lendo, que Deus de poder, e nós louvarmos ao Senhor, que maravilha, você pode imaginar a alegria do Senhor, um coração novo alegra a Deus. Agora eu me pergunto, quantas vezes nós nos perguntamos, quantas vezes nós nos lembramos, será que nós nos importamos de alegrar a Deus?
A gente gosta de se sentir bem, de sentir a presença de Deus, de conhecer sobre Deus. Mas e alegrar, agradar a Deus? Será que nós temos ultimamente pensado nisso? Pois um coração novo, bem cuidadinho, bem cuidado, alegra a Deus, porque naturalmente ele vai louvar, ele vai estar com a palavra, ele vai estar mais com o Senhor na oração, mas ele também vai louvar a Deus. Deixa ainda Lucas capítulo 1, versículo 46 a 49. Maria disse então: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso. E termina ainda com palavras de louvor: e santo é o seu nome. Isso é coração novo. Isto é gente que tem comunhão com Deus. Isto é gente que está vivendo a graça de Deus na sua vida. Minha alma se alegra, meu espírito se alegra, porque o Senhor se lembrou de mim que sou pequena. Fez grandes coisas por mim, louvado seja o Senhor, santo é o seu nome. Então, um coração novo vive isso no dia a dia. Será que nós louvamos ao Senhor quando nós acordamos? Será que nós temos um tempo que nós nos damos um versículo que seja com a palavra e dizer: obrigado, Senhor, que coisa gloriosa, bendito seja o teu nome? Será? Mas um coração novo e cuidado. Aleluia, estou tão abençoada por essa aula. Para mim, aleluia, cuidado. Graças a Deus que Deus me tirou de situação obscura neste sentido, que não estava cuidando. E às vezes a gente não vigia, continua pregando, continua fazendo, continua sendo crente, mas o coração não está cuidado. E o que acontece? O que vai acontecer e que aconteceu comigo é que nós vamos começando a observar que os frutos deste coração não estão mais tão espirituais, não estão mais sonhando as coisas de Deus, não estão mais com o reino de Deus e a prioridade no lugar. Tudo muda quando nós não cuidamos do nosso coração. Mas ele alegra a Deus, o coração novo. Amém? Hoje estamos falando desta bênção, desta promessa de coração novo. Segundo lugar, ele alegra a alma do crente tem vigor, força. Tem dois tipos de fraqueza, né, irmãos? A fraqueza do corpo, que a gente fica fraco, cansado, mas dizia o meu pastor: fraqueza de corpo não tem problema, que uma noite bem dormida resolve tudo. Principalmente jovem, ele dizia. Jovem recupera fácil. Eram as palavras dele que ele sempre falava, né? E eu, às vezes, capengando jovem, bem mais jovem, né? Anos e anos atrás ele falava isso e eu ainda ressentia, né? Dependendo do pique de um dia no outro dia. Mas se recupera de alguma maneira. A idade vem, já não se recupera tão rápido, né? Mas há um descanso. Mas a alma, às vezes, cansada. Entra dia, sai dia. Entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Talvez dentro da nossa sala de aula hajam almas cansadas, mas a bênção e a promessa do Senhor para um coração novo, e se ele ou ela tem um coração novo, eles têm que voltar ao lugar da bênção, aleluia. É por isso que a atividade que eu propus é tão importante. Vá lá, não deixe de ver não, não deixe de ver não. Anota aí, se for o caso, para você terminar, né, neste contexto, neste sentimento, o vídeo, depois você vai na atividade, mas não esqueça, por favor. Então é isso aí, a alma alegra, não é? É alegrada, é invigorada quando há um coração novo. Vamos aos textos bíblicos. Salmo 63, versículo 4 a 7 diz: assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma, olha aí, se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Então, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Que texto maravilhoso. Veja no versículo 5 que ele disse: a minha alma se fartará, né? Se fartará como de tutano e de gordura. Eu imagino, para quem conhece coisas saborosas, não é? Eu fui criada longe dessas coisas, mas eu posso imaginar este salmista aqui, que
que aqui diz que é de Davi, né? Uma pessoa que conheceu os animais e sabia essa boa culinária, né? Vamos dizer assim, do interior, bem abençoada, que alguns levam para as capitais, mas que a gente nesta pedras, né, e construções de cidade, a gente às vezes não conhece essas coisas, mas o tutano e a gordura é forte, sustenta. E o que ele diz aí? A minha alma se fartará, ou seja, ficará satisfeita, bem cheinha, bem contente, com vigor. Um coração novo, um coração cuidado, tem esta alma fortalecida. Ele diz, até quando eu for dormir na minha cama, né, eu vou me lembrar de ti. Tá vendo aí? É o cuidado, é a pessoa, é a convivência, é o relacionamento com o Senhor. Quantos de nós deitamos na cama e conectamos com Deus? Ou oramos antes de dormir, mas até quando pulamos para a caminha, estamos de alguma maneira falando com o Senhor ainda, nos alegrando na presença do Senhor? Para alguns de nós isso já é um passado tão longínquo. E se não é para você, professor, aproveite a oportunidade para ser usado por Deus neste contato, nessas palavras, né, com os seus alunos. E já, mais uma vez, falo que a atividade nos ajudará. Romanos capítulo 5, versículo 5, o texto diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja aí. Nós sempre falamos que o que Deus tem de maior é o seu amor. Deus é amor e Deus demonstrou o seu amor. Jesus morreu por nós por amor. Então este valor maior que nós podíamos conhecer como seres humanos, que é o amor, não é isso? Foi derramado por Deus aonde? Nos nossos corações. Em que coração? No coração novo, que foi transformado. Que tem o Espírito Santo, como diz aí, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O coração que hoje habita o Espírito Santo tem derramado sobre ele o amor de Deus. Que a Bíblia, no original, usa uma palavra específica para o amor de Deus. Não é o mesmo amor que nós temos para com a família, com o familiar, com o amigo, não. Nem mesmo para o esposo ou a esposa. O amor de Deus, ele é único, ele é exclusivo, ele é diferente. E ele é maior do que todos. E ele nos capacita a vivenciar situações diferente dos demais. Por quê? Porque ele nos sustém. E este amor de Deus é derramado no coração novo. Esta é uma bênção e uma promessa, aleluia, para o coração abençoado, novo em Cristo Jesus. E em terceiro lugar aí, ele alegra o corpo, dá saúde ao corpo, um coração novo, um coração cheio de Deus, um coração cuidadinho, e eu estou falando de coração espiritual. Abençoa o corpo também. Provérbios capítulo 17, versículo 22, diz, o coração alegre serve de bom remédio, tá aí. Mas o espírito abatido virá secar os ossos. É uma realidade que nós convivemos. E a nossa alegria em Cristo, ela supera os problemas do mundo. É o que provoca, não é, muitos a encontrarem a realidade dos crentes. Diz, como é que essa criatura sofrendo desse jeito, com falta de tanta coisa, está feliz? Amém? Nós que somos crentes de verdade, às vezes a gente passa, irmãos, que a gente se abala, tem o espírito abatido, mas lá no abatimento alguém é levantado para dizer, irmã, confie no Senhor, peça, ore e faça. E nos tire. Eu me lembro bem de um tempo na minha vida que eu estava, era tanta luta, que depois de tantos anos naquela luta, eu meio que desfaleci. Eu meio que vivia naquela tristeza. Claro que eu tinha a minha alegria com Deus, enfim, na igreja, mas honestamente aquilo pesou demais. E a saúde, o corpo ressente. E uma irmã minha querida irmã Vânia, trouxe uma palavra, aquela ali para exortar, não existe igual. Ela nunca exorta, irmão. Aquilo ali é uma palavra de amor, aquilo é um negócio tremendo. Mas da sua maneira tão amorosa, ela exortou na palavra. E na hora eu fico com raiva. Na hora você fica com raiva, porque isso eu já sei. Mas quando nós damos ouvido à exortação de Deus que usou aquela irmã, e aconteceu uma outra vez comigo, eu digo, Senhor, sabe o que eu pedi? Tem misericórdia de mim, porque a verdade é que eu estou me consumindo, eu preciso ser renovada na alegria. E não foi na mesma hora, não foi no mesmo dia, não foi na mesma semana, mas eu me humilhei e clamei, e esperei no Senhor, e comecei a caminhar devagarzinho, com a visão apontada para onde a palavra que a serva de Deus usou
a palavra para me exortar estava apontando, aleluia, palavra de Deus. E aí eu fui caminhando até que eu comecei a ver uma luz lá no fim do túnel e a alegria começou a brotar mais. Eu não estava, de repente, eu vi a luz, mas do lado ainda tinha tanta coisa, o coração dizia, desiste. E eu dizia comigo, não, o Senhor há de dar fé, começou a brotar outra vez. Eu não sei como, eu não sei quando, eu já não vejo mais, eu não aguento mais. Mas há de ser que o Senhor me tire. E quando hoje, há poucos meses atrás, Deus nos deu uma vitória. Desta situação que eu estou falando, a qual eu sofri praticamente 8 anos na minha vida. Deus deu a vitória por fim. Mas eu me lembro daquele dia, né, que nós estamos ali nos consumindo e a saúde e o corpo ressentindo, mas o coração alegre, ele é remédio. Na hora que nós começamos a dar vazão à alegria do Senhor, mesmo em meio àquela tribulação, começou a ser remédio para a nossa alma. Muitas vezes situações ali terríveis, que podíamos nos entristecer e nos abater mais, mas buscamos a alegria do Senhor e o Senhor começou a obrar maneira de nos alegrar. Como assim? É que numa área da vida tá mal, mas Deus começou a abençoar outra. Aí o coração do crente tem que ficar no que tá mal. Não, Jesus tem misericórdia disso aqui, mas eu vou dar glória a Deus por isso aqui. Eu vou viver isso aqui, eu vou ter esperança nisso aqui e na esperança futura, com certeza, que é a maior. Vamos ver aí no Provérbios capítulo 15 e versículo 16, que diz, melhor é um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então tá aí. Enquanto muitos estão inquietos, morrendo por dentro, porque a bolsa de valores caiu, porque este método do fulano não funciona mais, há um método melhor, porque isso aconteceu, né? Inquietude, não é? Então a palavra de Deus diz que é melhor ter pouquinho, com o temor do Senhor, não é isso? Quando nós temos este coração novo, alinhado com a palavra de Deus, temendo a este Deus, aleluia, a saúde no corpo, não há inquietação, nós temos paz, o governo mudou, ai meu Deus, agora o que vai ser de nós? Nós temos paz, aleluia, assim que de uma maneira ou de outra, quando nós cuidamos deste novo coração que o Senhor nos deu, o milagre foi dele, a dádiva foi dele, cabe-nos cuidar pelas maneiras dele, inclusive pelo obrar dele, mas para participarmos destas promessas, que não só vão alegrar ao nosso Deus, que não só vão alegrar a nossa alma e revigorar a nossa alma, mas até o nosso corpo se alegrará e se fortalecerá com um novo coração. Que Deus ricamente abençoe a você, professor, professora de escola dominical, obreiro da casa do Senhor, aluno que possa estar aqui. Eu sei que alguns alunos estão e às vezes talvez até possa me perguntar, ô irmão, mas eu deveria? Sim. Não porque você deva deixar de ir lá de maneira alguma, mas eu sei que Deus trará alguns que vão estar aprendendo aqui no silêncio e que Deus levantará no tempo certo para serem professores também, para serem obreiros, para pregar a palavra, para serem missionários. Esta é a minha oração por você. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.